Neemias, capítulo 13. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Versículo 14. A ausência de Neemias em Jerusalém provou a força de sua influência e a fraqueza de caráter do povo, principalmente por parte de seus líderes. O período em que ele retornou ao palácio do rei Artaxerxes foi suficiente para que o povo quebrasse a aliança estabelecida e voltasse a transgredir a lei de Deus. Casamentos mistos, mau uso da casa de Deus, negligência quanto à devolução dos dízimos e ofertas, comércio no dia de sábado, despertaram o zelo de Neemias e o fizeram agir de maneira ainda mais enérgica e pontual. A presença de Tobias no templo e a honra que lhe foi dada pelo próprio sacerdote, fazendo para este uma câmara grande, no lugar em que deveriam ser depositados os dízimos e as ofertas do Senhor, foi o fator determinante para Neemias iniciar as reformas necessárias. Atirando todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, sua atitude se assemelhou à atitude de Jesus, quando purificou o templo, expulsando os cambistas e derrubando as mesas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus capítulo 21, versículo 12. Aquele ato de sua indignação foi seguido por um discurso de repreensão aos magistrados, um protesto contra os que trabalhavam no sábado, uma ameaça contra os negociantes e vendedores reincidentes e até uma sessão de agressões físicas contra alguns dos judeus que haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Certamente, Neemias tornou-se alguém respeitado e temido, pois não admitia que em seu governo houvesse quem cometesse injustiça sem que fosse por isso punido e corrigido. Movidos pelo Espírito Santo, Neemias e Esdras, cada um em sua esfera de influência, agiram conforme suas funções lhes exigiam. Mesmo que em uma função administrativa, Neemias desempenhou seu trabalho com o temor e o tremor de quem realizava, acima de tudo, uma obra espiritual. Apesar de sua firmeza um tanto severa em reconduzir o povo à obediência, seu coração era motivado pelo amor. Amor a Deus e amor àqueles que tão rapidamente haviam se desviado da lei do Senhor. E seu coração clamava incansavelmente pela graça e misericórdia de Deus em sua vida. Lembra-te de mim. Enfrentar o erro e buscar corrigi-lo nunca foi tarefa fácil. É necessário, porém, capacitação do alto para que a correção seja eficaz em seus efeitos. Enquanto Neemias pôde, fez de tudo para orientar seus irmãos, conforme a lei de Deus. Foi perseguido, caluniado, ameaçado, mas em nenhum momento bateu de frente com a oposição ou revidou seus inimigos. Com prudência, ignorou as mentiras e maldades, orando por livramento e justiça. Lembra-te deles, Deus meu. Sua vida de comunhão com Deus lhe conferia a autoridade de admoestar e corrigir, ainda que isto lhe custasse poucos amigos e muitos inimigos, mesmo no meio do professo povo de Deus. Em tempos em que toda repreensão é considerada um julgamento, precisamos ter muito cuidado para não inibirmos a atuação do Espírito Santo e nem tampouco agirmos como justiceiros. Assim como a Bíblia também é útil para repreender e corrigir, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deus também ainda tem servos fiéis que Ele usa neste mistério, mas sempre com cautela e sabedoria. Nem todos são aptos a corrigir,
O Espírito Santo é quem separa alguns e os capacita para este serviço. Mas o melhor método de todos sempre será o exemplo de uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Como disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. A observância do sábado, a proibição do julgo desigual e a devolução dos dízimos e das ofertas ainda são mandamentos em vigor que têm sido negligenciados. Sejamos qual Neemias, homens e mulheres de oração, cuja fé que atua pelo amor se manifeste em nossas palavras e ações. Que pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, sejamos testemunhas de Jesus no mundo, manifestos como carta de Cristo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 3 e 5. Vigiemos e oremos. Bom dia, fiéis servos do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.